Queridos, vamos abrir o nosso livro. Peguem suas Bíblias e também o livro, Nascidamente. Vamos abri-lo na página de número 81. Vamos começar aqui exatamente do primeiro parágrafo mesmo. Perfeito? Mas antes eu quero só contextualizar o que nós estamos falando. Porque nós estamos falando nesse momento sobre o pecado original, sobre o conceito de hamartia, que é a palavra grega para pecado, e chegamos então até a ideia de ego, né? De ego. E a primeira coisa a levar em consideração é que quando a gente fala de ego, que eu falo, sobretudo esse ministério, o DEVAP, ego, ele tem um conceito específico dentro da Escritura. Não se pode confundir o ego de Freud ou o ego de Jung com o ego de que nós estamos falando. Então, não sei quantos de vocês sabem, mas cada área do conhecimento, a psicanálise é uma área do conhecimento, a filosofia é uma área do conhecimento, a teologia é uma área do conhecimento, economia é uma área do conhecimento, direito. Então são várias as áreas do conhecimento. E às vezes uma palavra, ela pode ganhar diversos significados diferentes nas diferentes áreas do conhecimento. Então não é porque você aprendeu que ego é uma coisa, lá em psicanálise, estudando Freud, por exemplo, que você acha agora que você já tem todo o conceito de ego. Não, você pode ter o conceito de ego dentro daquela área de conhecimento. Noutra área de conhecimento, a mesma palavra, ela pode ganhar um outro significado. Daí a diferença entre palavra e termo. Ou seja, a palavra ego é uma palavra. É a mesma palavra na psicanálise e é a mesma palavra em termos teológicos, em termos bíblicos. É a mesma grafia, 3 letras, é a mesma fonética, tudo o mesmo enquanto palavra. Mas o sentido que essa palavra ganha dentro da psicanálise é um. O sentido que ela ganha em termos teológicos é outro sentido. Daí agora essa palavra ser chamada de termo. O termo é o sentido específico que a palavra adquire dentro de determinada área do conhecimento. Por isso que no direito você vai às vezes preencher, assinar um contrato, e lá vai ter a seguinte expressão, né? Nos termos deste contrato. Não se diz nas palavras, mas nos termos, porque um contrato ele é redigido dentro da perspectiva do direito e, portanto, ao ler e interpretar aquele contrato, as palavras ganharão o sentido que o direito lhe atribui e não qualquer outro sentido. Daí se dizer nos termos desta lei, nos termos deste contrato. Perfeito? Então, nós estamos falando de ego desde a semana retrasada, semana passada, e hoje vamos continuar. E para tanto nós temos que adquirir uma certa clareza sobre o que é o tal do ego. Eu preciso que isso fique muito claro para nós. E eu não posso avançar na leitura do livro, somente para dizer que nós estamos avançando, sem que essa ideia de ego fique claro para cada um de nós. Fique muito claro. Então eu preciso colocar na seguinte sequência. Vamos, me acompanhar aqui nesse raciocínio, nessa exposição. Vou ler alguns versículos da Bíblia, para então nós entrarmos e continuarmos a nossa leitura, para que vocês tenham plena clareza sobre o que é o ego. Perfeito? Eu vou começar por um texto dos evangelhos, está lá no evangelho de Mateus, salvo engano,
no capítulo 6, o versículo alguma coisa, vocês vão encontrar. Quando Jesus fala ali umas palavras um tanto estranhas no primeiro momento. E eu acredito que muitas pessoas tropeçam no entendimento das palavras de Jesus, que agora vou me referir, por serem palavras que carecem de um contexto maior para a sua compreensão. Jesus fala assim: olha, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala que os olhos, ou no grego literal, se diz o olho, não os olhos, mas o olho é a lâmpada do corpo. O olho é a luz do corpo. Aí Jesus fala: ora, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Onde é que está a dificuldade desse texto? Nessa afirmação: se a luz que há em ti forem trevas. Porque nós temos aqui algumas informações. Primeiro, há uma luz em você. Esse é o primeiro ponto. Entendam claramente: dentro de cada um de nós há uma luz. O problema é que ele diz: essa luz que há em você, se essa luz for trevas. Aí você fala: puxa, mas como pode a luz ser treva? Se a luz não é treva. Porque me parece que a luz é o oposto de trevas, sim ou não? Mas então nós temos a primeira informação, que dentro de nós há uma luz, e em seguida ele diz que essa luz, que é luz, pode ser trevas. E se isso acontecer, quão grandes trevas serão? Daí há um outro texto, agora no Evangelho de João, vocês vão somando as informações, para que ganhe significado, sentido. Quando no capítulo 1 de João, João vai dizer acerca de João Batista, que João Batista veio para dar testemunho da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque o texto vai dizer que João Batista, ele veio testemunhar da luz. Aí o texto é claro: ele, João Batista, não era a luz. Ele veio dar testemunho, não da luz, mas da verdadeira luz. Essa verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ou numa tradução melhor, essa luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então nós temos aqui duas luzes. No primeiro texto de Mateus capítulo 6, se a luz que há em ti forem trevas. Ou seja, há uma luz dentro do homem, e essa luz dentro do homem, ela tem a possibilidade de ser trevas. E se isso acontecer, quão grandes trevas serão? Mas agora João fala de uma outra luz, a que ele chama de a verdadeira luz. Então existe a verdadeira luz, e existe a luz que há em nós, que pode ser trevas. Por isso que eu digo que são duas luzes. Porque se a luz que há em nós for a verdadeira luz, somente ela, como a verdadeira luz em nós pode ser trevas? É impossível. Então há uma luz em nós que pode ser trevas, e há a verdadeira luz, que é o Logos divino, o Verbo divino, que é o Cristo de Deus. Ele é a verdadeira luz. Então, reunindo essas duas informações, nós temos que perguntar: como pode o homem caminhar, né? Como pode o homem viver na luz verdadeiramente? E aí há alguns textos que eu quero que vocês abram a Bíblia para me acompanhar, para nós entendermos a conexão entre esses dois textos. E o primeiro está aqui em Romanos capítulo 2, versículo 15, e depois Romanos capítulo 9, versículo 1, tá bom? Então veja, capítulo 2 de Romanos diz assim: olha,
no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então compreenda o versículo 14. Os gentios que não têm lei. Por que os gentios não têm lei? Porque os judeus é que haviam recebido da parte de Deus, lá no Monte Sinai, a lei do Decálogo e as demais leis. Então os judeus receberam uma lei positiva lá no Sinai, e os gentios não receberam lei nenhuma. Então Paulo está debatendo aqui a situação dos gentios. Ora, como podem os gentios saber a vontade de Deus? Como podem os gentios serem julgados? Como podem os gentios serem eventualmente condenados ou justificados, se eles não têm lei, se eles não têm o conhecimento da vontade de Deus, se eles não têm a primeira tábua que diz o que fazer, ou melhor, o que não fazer, e a segunda tábua que diz o que fazer, não é? Enfim, o não fazer e o fazer. Aí Paulo está dizendo, os gentios que não têm lei, eles procedem, vírgula, por natureza, em conformidade com a lei que eles não têm. Como é que alguém pode andar em conformidade com uma lei que ele próprio desconhece? Paulo diz, por natureza. Ou seja, Deus, antes de dar a lei no Sinai, Ele proveu uma lei natural dentro do homem e dentro de cada homem. Então não importa onde o homem tenha nascido, quando ele tenha nascido, que tipo de acesso ele teve a alguma informação, mas na própria natureza humana, Deus já deixou ali o registro da sua lei no interior de cada homem. Por isso o versículo 15 vai dizer, estes, no caso os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui agora nós temos essa informação. Deus colocou dentro do homem a sua lei inscrita dentro do homem, desde o primeiro homem. Este homem, a despeito de qualquer tipo de conhecimento que ele teve ou que ele não teve, ele fatalmente saberá e reconhecerá que há um Deus a que deve ser adorado e que tipo de ética eu devo desenvolver nos meus relacionamentos em relação ao meu próximo. Ou seja, os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre tudo e o seu próximo como a ti mesmo, estão dentro do homem, isso registrado numa forma de lei natural. E Paulo vai dizer então que a consciência humana é aquela que vai testificar, e que vai julgar o homem. O homem está em constante juízo, a partir da sua consciência e também dos seus pensamentos. Então Deus fala dentro do homem, é como se Deus colocasse uma luz dentro do homem que o guiasse. Então o ser humano, dentre outras coisas, ele se difere dos animais, porque o homem tem a razão. Essa razão é a luz que há dentro de cada um de nós, a capacidade de julgamento, de julgar a si mesmo, não de julgar o outro. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 1 diz que todos os homens, em qualquer lugar que eles estejam, nenhum deles é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque Deus lhes manifestou a eles a sua própria divindade, manifestou os seus atributos, manifestou o seu poder. Ou seja, por meio das coisas criadas, o homem agora, ele tem a capacidade, a condição intelectual da sua mente, dos seus pensamentos, de ler na criação e de perceber a existência de um Deus criador, de um Deus bondoso que cuida de cada um de nós.
Então, não tem como o homem se esquivar da sua responsabilidade, uma vez que Deus se manifesta a todos os homens por meio das coisas criadas. E dentro do homem, Deus colocou a consciência, não é? Como uma luz para guiar, para dizer: olha, não é por aqui, é por ali, isso é bom, isso é mal. Então a consciência humana é um dom divino, é um atributo do espírito humano, e é a luz que está dentro de cada um de nós. É a capacidade que o homem tem, conforme Gênesis capítulo 3, de discernir entre o bem e o mal. Então o homem, quando chega no ponto da árvore do conhecimento do bem e do mal, presta atenção, ele agora adquire o discernimento. Julgar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, é uma questão moral. Tanto a moral quanto a ética é uma questão do homem. Nenhum animal da face da terra, nem terrestre, nem aquático, nenhum deles tem essa capacidade de discernimento entre o que é o bem e o mal. Então, quando um cachorro rouba um osso de um outro cachorro, entra, invade o lote, vai lá e pega o osso e sai correndo, ele não chega na casa dele, ou depois longe, ele não fica com a consciência pesada, dizendo: puxa, eu cometi um pecado, eu cometi um erro. Ele não tem isso, ele vai comer o osso, e para ele está tudo bem. Aí eu pergunto para vocês acham correto um cachorro roubar um osso de um outro cachorro? Vocês acham correto isso? Fala a verdade, de boa. Do ponto de vista moral não é, porque seria a mesma coisa de um homem roubar um relógio de uma outra pessoa, ou uma marmita de outra pessoa, ou um alimento de outra pessoa. Mas o animal não peca. Interessante que eles não pecam. E por que não pecam? Porque não tem a luz dentro dele que o ilumina e o direciona, que é a consciência. Então esse juízo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, são propriedades da consciência humana, e essa consciência humana é a luz que há em nós. É essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, conforme está em Gênesis 3 ali, previsto na árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja, quando diz assim: ora, se a luz que há em ti for em trevas, ele está dizendo: ora, é possível que você, ao se entender capaz de discernir entre o bem e o mal, você se julgue autossuficiente e diga: eu por mim mesmo sou capaz de definir o que é o certo e definir o que é o errado, definir o que é o bem e definir o que é o mal, sem precisar de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra coisa. Eu sou totalmente suficiente. E aí é onde cai o que Jesus falou: se a luz que há em ti for em trevas. Já observou que nós, não raras vezes, chamamos o bem de mal e chamamos o mal de bem? Talvez aqui eu falando isso vocês não entendam exatamente como isso pode ser, mas eu vou dar um exemplo básico e simples, e tão básico de tão simples, que vocês devem estar acompanhando as redes sociais, eu acredito, não tem como não saber. Mas teve uma mocinha agora, uma jovem, participando de um concurso de música gospel. Ela apresentou uma música autoral nessa semana. O nome dela eu não me recordo, é um nome diferente, né? Mas, salvo engano, o nome da música é Evangelho de Fariseu. Se você não ouviu, só colocar aí no YouTube Evangelho de Fariseu, e você vai ver uma mocinha cantando, canta lindamente, toca um instrumento, só ela tocando um instrumento muito suave, muito bonito, uma canção de melodia bonita e com uma letra profética, uma letra como se fosse uma voz de profeta denunciando a condição da igreja do Senhor na atualidade. Quem conhece o Evangelho não tem como não perceber que ali é palavra de Deus cantada. Mas o que tem a ver com a luz que há em nós ser trevas?
E agora a questão é que o resultado dessa música foi o debate, né, que foi suscitado nas redes sociais. E aí nós vimos pastores, líderes, condenando a música. Ora, dizendo isso aí não é louvor a Deus, isso não é palavra de Deus, isso é crítica social. Já foi para o lado da política. Agora, por que um pastor falaria isso de uma música que, se você ler Mateus capítulo 24, ou melhor, Mateus capítulo 23, está tudo lá. O próprio Jesus falando acerca dos fariseus, como eles viviam, né, da hipocrisia deles. Ou seja, é o problema que quando alguma coisa me afeta diretamente, ao invés de eu me humilhar e de reconhecer diante de Deus que de fato estamos errados, que precisamos de arrependimento, que precisamos de mudança, não. Eu agora vou usar minha capacidade de discernimento entre o bem e o mal, e eu agora vou julgar o bem chamando-o de mal. A música que deveria ser uma grande bênção, não, isso aí é um mal. Isso aí é tal. Então, quando o homem ele começa a fazer uso das suas próprias faculdades, no caso da sua razão, da sua consciência, sem o auxílio da verdadeira luz, a luz que há nele, que é a sua própria razão e consciência, serão trevas. Serão trevas. Ou seja, eu sei que em mim há uma luz, é a minha consciência. Mas a minha consciência, embora seja uma luz, ela precisa da verdadeira luz para iluminar e guiar essa minha pequena luz. Eu preciso que a minha razão e a minha consciência sejam constantemente orientados pela verdadeira luz. É a verdadeira luz que guia a luz que há em nós. Se a verdadeira luz guiar a luz que há em nós, então a nossa luz não será trevas. Não é? É basicamente aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 9. Se você olhar aqui no capítulo 9 de Romanos, ele diz assim, olha, digo a verdade em Cristo, não minto. Dá uma pausa. Digo a verdade, não minto. Aí eu ouvindo Paulo dizer isso, eu fico pensando, mas qual é a garantia que ele me dá que ele não está mentindo? Porque dificilmente alguém vai dizer, olha, eu estou dizendo para você, mas eu estou mentindo para você, viu? Eu sou mentiroso. A pessoa quando mente fala o quê? Olha, eu estou mentindo. Ela fala o quê? Digo a verdade, eu não minto. Então, dizer que fala a verdade, que não mente, para mim não muda nada, porque eu não tenho garantia. Porque essa luz que há em ti, ela pode ser trevas. Você, no seu juízo de valor, daquilo que você crê, daquilo que você está dizendo, a sua consciência humana pode estar te enganando. O seu juízo pode estar chamando o mal de bem, e o bem de mal, pode estar chamando a mentira de verdade. Então, quando ele diz, digo a verdade, não minto, para mim ele não disse nada até aqui. Mas aí ele sabe disso e segue dizendo, digo a verdade em Cristo, vírgula, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, ele diz que ele tem um testemunho de que do que ele diz é verdadeiro. Ou seja, eu digo que não minto, mas não é só a minha palavra, tem um testemunho que confere em mim e na minha consciência, que diz para a minha consciência que ela não está enganada e que não está me enganando. É o testemunho da minha consciência no Espírito Santo. No Espírito Santo. Irmãos, isso é de uma gravidade tão grande. Eu tenho me esforçado para não tocar em certos assuntos, para não fomentar mais ainda a situação em que nós estamos vivendo, mas o ser humano ele vai justificar todas as suas obras malignas e perversas, né?
a partir de uma razão ou de uma luz que há no homem que não é iluminada pela verdadeira luz. Aí nós vemos a questão das guerras no mundo. Vai um grupo de terroristas, de pessoas más e perversas, entram no território alheio de um outro país e saem matando as pessoas, criança, velho, gente de todo jeito, ou seja, um ato de terror de fato, que tem que ser condenado. Não é humano, não é divino, não é correto, não é bom, não é justo, não é adequado, nada justifica tal ação. Isso está resolvido. Nenhuma pessoa em sã consciência que conheça o Evangelho vai dizer que é correto um grupo de extermínio entrar para matar as pessoas gratuitamente ou por qualquer que seja a razão. Agora, em contrapartida, o outro que sofreu o problema, fala: agora nós vamos destruir a terra de vocês, onde vocês estão, e também agora entra matando a tudo e a todos. Ora, o erro de entrar aqui e matar os daqui é o mesmo de devolver. Você não resolve o problema de uma violência contra a violência, mas isso eu digo em termos do Evangelho, porque humanamente o Evangelho não é concebível. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Jesus foi um camarada extraordinário, desculpe a expressão, ele sabe que eu não falo com nenhum tipo de desprezo, eu quero dizer que foi um ser, né? Eu falei camarada, nem todos podem entender a linguagem, mas tudo o que ele ensinou sobre a não violência só pode ser concebido numa consciência e numa inteligência iluminada pela verdadeira luz. Somente. Em outras palavras, a verdade diz assim: olha, quando você sofrer uma violência, você precisa ali, ao receber a violência, você tem que ficar ali resignado. Sofra a violência e não devolva a violência com outra violência. E por que ele disse isso? Porque ele sabe que violência gera violência, é um ciclo interminável. Por que o Cristo de Deus morreu do modo como morreu na cruz? Porque só daquele jeito o mal é vencido. Ou seja, quem achava ou achou que Cristo morreu porque foi espancado, foi pisoteado, foi humilhado, sem dizer palavra, quem acha que ele foi derrotado se engana, ele derrotou o mal. O mal não tem poder sobre ele. Porque o mal tem poder sobre mim quando eu uso do próprio mal para praticar outro mal. Mal contra mal, violência contra violência. E agora, eu não quero entrar em termos políticos, nem étnicos, e nem sociais, nem, enfim, mas o fato que o cristão, ele não pode ser agora, não pode pegar uma circunstância dessa de que estamos falando, e agora começar a argumentar a favor da violência. Se a luz que há em ti for em trevas, quão grandes trevas serão. É preciso que a luz verdadeira, que é Cristo, ilumine e conduza a luz menor, que é a sua consciência. E a sua consciência seja sempre orientada pela consciência cósmica, suprema, divina, o Logos, que é o próprio Deus. Não é? É isso que Paulo quis dizer quando ele fala em Romanos, no capítulo 8, salvo engano, versículo 8, deixe-me ver, não é Gálatas 5:25, eu tinha anotado aqui, Gálatas 5:25, olha o que ele diz aqui, outra palavra que carece de esclarecimento: se vivemos no Espírito,
vírgula, andemos também no Espírito. Estranho, né? Se vivemos, andemos. Parece que viver não é superior a andar. O que é maior, viver ou andar? Na opinião de vocês, o que é maior? Eu vivo no Espírito, então por que eu tenho que andar no Espírito? Parece que é uma coisa meio sem lógica. Mas quando ele diz, se vivemos no Espírito, ele está dizendo, não é possível que nenhuma criatura viva ou exista fora do Espírito. Tudo está no Espírito. Impossível não estar nele. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, no Cristo de Deus. Entendem isso? Então, se você é próprio e é natural do Espírito onde você vive, ele quer dizer, agora ande também em conformidade com esse Espírito. Alinhe o seu coração e a sua consciência nesse Espírito no qual você vive. É preciso que haja essa conexão, né? Ontem aqui na aula de leitura, nós falávamos de uma música, a música Gita, não é? E eu fiz uma breve e rápida exposição, só em termos de exemplo, e aí falei um pedaço da letra, mas deixei escapar a parte mais importante da letra, né? Que o Gilson logo em seguida me fez lembrar, e agora talvez eu não me lembre. Mas eu lembro sim, é aquela parte que o eu poético, né? O eu lírico, que é a voz que está falando com alguém, diz assim, olha, você pensa em mim toda hora, e tal, e tal, e tal. Aí ele diz, gente, me ajuda aí, vai, eu prefiro pedir ajuda aos universitários. Eu quero aquela parte que diz, eu estou em você, mas você não está em mim. Um pouquinho antes, para dar o sentido. Pronto, aqui ó, desculpe. Você me tem todo dia. Essa frase. Você me tem todo dia. Mas não sabe se é bom ou ruim. E aí? Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Vocês estão entendendo? Vocês desculpem eu trazer esses poetas profanos, mas os profetas profanos estão falando melhor e mais que os pastores de modo geral, que só falam em dinheiro, 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 dinheiro. Eu poderia citar os pastores, mas não tem o que citar deles. Eu tenho que buscar aqui do outro lado de cá, para vocês saberem que está dito aí para quem quiser ouvir. Então, essa ideia, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, Deus está em nós, mas nós podemos não estar nele. Ou seja, a nossa consciência, a nossa luz, a luz que é em nós, pode não estar sendo orientada e guiada pela luz principal, pela verdadeira luz. Agora, quando isso acontece, é aqui onde vai entrar a ideia do ego. Quando essa consciência humana não está em conexão, sendo orientada pela verdadeira luz, essa inteligência humana, essa consciência humana, sem a orientação da luz, sem a orientação da verdade, sem a orientação da vida, sem a orientação de Deus, sem a orientação do Logos, ela tem agora ela cria uma identidade falsa. Uma falsa identidade. É aquilo que o homem pensa acerca de si mesmo. Não sei se vocês já observaram, mas o quanto de justificativas nós temos para os nossos erros. Não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não é porque eu cresci assim, eu aprendi assim. Não é porque meu pai é da Paraíba e minha mãe é do Ceará, né?
Aí você vai justificando. Não, é porque não tinha como fazer diferente, não é por causa disso. Nós vamos justificando, nós começamos a transformar o mal em bem. E não raras vezes o bem em mal. Então o homem agora ele cria uma concepção acerca de si mesmo, este homem desconectado do divino, e essa concepção que ele cria acerca de si mesmo é uma falsa identidade. Não é você. Deus não te criou assim. Você não é isso que você parece ser. As nossas ignorâncias, nossas brutalidades, nossas mentiras, nossos vícios, nosso destemperamento, nossa impureza, tudo isso não foi criado por Deus. Entenda que quando Deus criou o homem lá no Éden, ele disse: tudo que Deus criou é bom. Logo, o homem é bom pelo ato da criação, pela lógica da criação. Ah, pastor, não pode dizer que o homem é bom porque bom só Deus. Não, quem disse que tudo que Deus criou foi bom foi o próprio Deus. Tudo que Deus criou era bom. Viu Deus que tudo era bom. Então, em natureza, o homem é bom. Ele é criado do pó da terra. E agora, o que dá a existência real para esse homem é o sopro divino. Esse sopro divino que gera o espírito e gera a alma é divino. Eu pergunto, existe uma existência dentro desse corpo seu velho aí? Quando você vai ao sepultamento de alguém, quem já foi ao sepultamento de alguém? Aí lá está o que lá no caixão, no esquife? Tem um corpo. Cadê aquela pessoa? Não está lá, você pode chamar, bater. Me recordo no sepultamento do meu avô paterno, minha tia pegou uma sandália e queria obrigar o defunto a se levantar. Levanta! Tem que me respeitar. E o defunto ouviu? Não, podia jogá-lo no chão, não dá nada. Você pode fazer o que você quiser com o corpo, porque aquele ser consciente não está mais naquele corpo. Então, se tem um ser existente dentro desse corpo, eu pergunto, de que natureza é esse ser? De que natureza é a sua alma? Não, vamos melhorar o raciocínio. De que natureza é seu corpo? Seu corpo veio do pó da terra. É terreno. Tanto é que o seu corpo, ao voltar para o pó, vira o quê? Pó. Então eu não tenho dúvida de que o meu corpo é terreno, vem da terra, a natureza dele é terrena. Agora, de onde vem minha alma e meu espírito? De onde? Como é que eu sei disso? E soprou-lhe nas narinas o fôlego divino, o ruach divino, o pneuma divino, o Espírito divino. E quando o Espírito divino entrou pelas narinas, o homem se tornou alma vivente. Portanto, o meu ser mais íntimo, mais profundo, o meu ser espiritual, interior, é divino. O meu eu é divino. Mas vocês falam assim, quando vocês olham para o Alexandre, falam, tem mais de Satanás do que de divino, não dá para acreditar nisso. Aí eu pergunto, nós temos aqui um problema, porque Deus comunicou o seu próprio Espírito para dentro do homem, está na Bíblia. Eu sei que, leia depois Isaías 42:5, o que diz lá? Fala aquele que estendeu os céus, formou a terra, e aquele que comunica o seu Espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Ele concede o seu Espírito. Logo, se eu existo e eu sou espírito, alma e corpo, e não somente corpo, e o cristianismo, os cristãos creem que nós somos minimamente uma parte material, outra espiritual. Nem vou entrar na tricotomia nem dicotomia, mas basta que todos os cristãos, com a exceção de Testemunho de Jeová,
e adventistas. Os demais, os crentes em geral, creem que o homem tem uma essência interior, e essa essência interior é o sopro divino. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou é gerada pelo Espírito Divino. E, portanto, se o corpo vem da terra e a alma vem do sopro divino, a alma só pode ser divina como o corpo é terreno. Logo, o meu eu mais íntimo, uma expressão estranha, mas é a melhor que tem para se usar, a quintessência do ser humano. Não propriamente a quinta essência, mas a quintessência, que quer dizer a parte mais profunda do meu eu, é divino. É o que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. A pergunta: quem está crucificado com Cristo? Não, Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado? Guarda aí. Não sabemos ainda. Eu sei que é Paulo, mas o que de Paulo está crucificado? Tá, e o que acontece quando ele está crucificado? Ele diz: estou crucificado com Cristo. Logo, consequentemente, uma vez que eu estou crucificado, não sou eu quem vive. Então se você não estivesse crucificado, você estaria vivendo. Ele diz: estou crucificado. Logo, se estou crucificado, não sou eu quem vive. Porque estou crucificado, crucificado não vive, está morto. Logo, logo já não sou eu quem vive. Mas quem vive? Cristo vive em mim. Então, quando Paulo foi crucificado com Cristo, o Cristo que habita nele passou a viver. E o Cristo que habita nele passou a viver somente porque ele disse: está crucificado. Ou seja, ou vive você ou vive Cristo. Para Cristo viver em você, você tem que estar crucificado. Se você não está crucificado, Cristo, embora em você, ele não vive. Quem vive é você. Então, é como se fossem dois eus. É como se fosse. Quem está entendendo? Ei, pessoal. Então, quem é esse que está crucificado? Para que o Cristo interior viva. Calma. Só mais um versículo. Colossenses. Essa mensagem aqui é para colocar os crentes loucos, desesperados. E eu quero que eles fiquem desesperados. É porque os crentes leem a Bíblia como se lê, melhor dizendo, como se lê o quê, rapaz? Porque gibi eles entendem, né? Acho que entende, né? Manual de, sei lá, bula de remédio, né? Capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Dá uma pausa aí, volta no versículo 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo. Então, o evangelho implica morrer com Cristo. Agora, não é só morrer. O morrer é o aspecto negativo. Quem morre com Cristo? É o ego. É a imagem que eu tinha de mim mesmo. É aquilo que eu achava que eu era. Isso tem que morrer. Aí ele diz no capítulo 3, versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ou juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo, olha que Cristo vive, lá no alto, assentado à direita de quem? De Deus. Pensai nas coisas de onde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes. Eu morri? O texto teórico é esse, né? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. Onde está a sua vida? Você tem vida, Rogério? Sabia que a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? Rafael, você tem vida. A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meio confuso, né? Olha, veja o versículo 4. Quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Quando Cristo, tem vírgula aí? Quando Cristo, vírgula, que é a nossa vida, vírgula, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, vírgula, que é a nossa vida, vírgula, que é a nossa vida, é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Entenderam? Não, né? Tá. O que essa oração está fazendo aí? Que é a nossa vida. Está dizendo assim, olha, quando Cristo, dá uma pausa, sabe quem é Cristo? Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o Logos. Não, calma. Cristo é a nossa vida. A sua vida é Cristo. Quem acha que estamos falando de nova era, porque essa é a acusação, o Cristo interior que habita em nós, porque crente gosta de Deus longe. Quanto mais longe, melhor. E o diabo perto. É verdade. Crente gosta de Deus longe e o diabo perto. Porque crente vê diabo em todo lugar em volta dele. E quando vai orar, fica procurando a galáxia mais distante. E grita para ver se ele ouve pela distância. E Paulo dizendo, Cristo é a nossa vida. Então quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo é a minha vida real. E o que foi crucificado? Era a minha vida irreal. Era a imagem que o homem produz acerca de si mesmo, por não ser orientado pela verdadeira luz. Tudo, portanto, que nós somos, por essa projeção mental de uma mente, de uma consciência e de um coração não orientado, não iluminado pela verdadeira luz, é o ego. O ego, portanto, é uma falsa identidade. Por que a Escritura diz que na eternidade, quando o problema do pecado e do ego terá sido resolvido completamente, porque diz que nós receberemos um novo nome? Porque não faz sentido eu me chamar Alexandre na eternidade, porque Alexandre foi o nome que os meus pais me deram, que construíram essa minha identidade falsa, fingida, ilusória, que não sou eu. O meu eu mais profundo interior é Cristo. Eu acredito que dá para entender um pouco o que é o ego. O ego é uma mentira. O ego é uma ilusão. Vocês já observaram que quando nós falamos que Cristo é a nossa vida, é bonito? Mas nós não lutamos por isso. Nós lutamos pela preservação da minha identidade, ou pseudo-identidade. É a minha razão, é o meu dinheiro, é a minha casa, é o meu carro, é a minha igreja, é a minha esposa, são os meus filhos, é o meu cachorro, é o meu, tudo é o meu. Aí para nós entendermos que esse meu, ou que seja, todos os pronomes oblíquos relativos ao pronome pessoal eu, mim, todos eles, para deixar isso claro,
Deus teve que usar uma vez um cavalo para falar sobre o pronome possessivo meu. Um cavalo chamado Costumir. Não foi propriamente um cavalo, mas Deus teve que falar pela boca ou pela pena, de um poeta, de um dramaturgo, de um escritor russo chamado Leon Tolstói. Escreveu um conto chamado Costumir. Era o cavalo Costumir. E nesse conto, toda a narrativa é a memória do cavalo, é o cavalo pensando. Um cavalo numa fazenda que analisa tudo que acontece na fazenda, na casa principal, com o seu dono, e vai mostrando toda a percepção desse cavalo. E num dado momento o cavalo pensa assim, ele diz assim, diz para consigo mesmo na sua mente, isso é literatura, então nós temos que procurar compreender o sentido. Ele fala assim: eu não entendo como que nós animais, nós vamos ao rio e bebemos água, e acabamos de beber água, nós vamos embora, porque outro animal amanhã ou daqui a pouco virá beber a mesma água e vai embora, e a água é de todos e não é de ninguém. Mas eu me admiro como o homem chega, cerca uma terra onde passa um rio e diz: agora a terra é minha e o rio é meu. E o espanto do cavalo fica maior quando ele ouve o dono da fazenda se referir ao cavalo como meu cavalo. Ele diz: como assim eu ser propriedade desse camarada? Ele não entendia como que os homens usam meu cavalo, minha fazenda, minha terra, minha água, meu escravo, meu empregado, meu animal, meu. Esse é o nosso grande problema. O ego é esse falso eu. Por que falso eu? Vamos lá. Eu vou me referir a mim, tá bom? Eu. Vou me referir a mim, o meu. Vou me referir a mim, a minha. Ok? Vocês viram? Agora, Anderson, por gentileza, refira-se a você. E? Ele é eu? Você é o quê? Você é? Fala. E eu sou o quê? Eu. Se eu sou eu e ele é eu, não tem eu. Concorda ou não? Como é que eu sou eu, ele é eu, tu é eu, todos são eu? Gramaticalmente é fácil resolver esse problema, tá? Mas do ponto de vista da essência orgânica não tem como. Por isso que só existe um único eu verdadeiro. O eu sou. Assim que o próprio Deus se identifica. Moisés pergunta: quando me perguntarem qual o teu nome, o que eu respondo? Ora, diga que o eu sou mandou. Ora, mas como eu sou? Faraó vai ficar louco, desesperado, porque tu dizes que é, e ele vai dizer que ele também é, e eu sou, e quem se referir a si mesmo sempre vai dizer eu. Não, só existe um único eu sou. Quando esse Deus se fez carne, ele disse: eu sou. O Cristo de Deus referiu-se a si mesmo como o eu sou. Se Deus é o verdadeiro eu, logo já não sou eu quem vive. Logo, se este eu que eu chamo de eu tem que ser crucificado, não é eu, é ego. E qual é a razão de todos os nossos traumas, de todas as nossas lutas, de todas as nossas guerras? A minha terra, a minha propriedade. Qual é o problema entre marido e mulher? Onde é que se dá? Eu, não, você não, eu. A minha razão, a sua razão. É o conflito. Isso, numa escala menor, você pode colocar em escala planetária. Bem, foi claro sobre o que é esse ego, pessoal? Tá bom, eu acredito que eu não consigo explicar mais do que isso, pelo menos hoje. Mas vamos ler mais uma linha do livro, para não dizer que não estamos lendo o livro, né, pessoal? Vamos pensar, você não está mais lendo o livro, Alexandre, você pode parar com isso. Página 81, uma vez compreendido isso, diz assim, olha, primeiro parágrafo da página 81. Essa máscara do engano se encarna de tal modo no homem, que o homem, pensando ser o que não é, passa a viver a dissimulação
de uma personalidade ilusória chamada ego. O verdadeiro eu do ser humano é o seu Cristo interno, vida e luz, que o faz existir e lhe ilumina a consciência. Foi isso que eu expliquei agora para vocês. Quando o homem é liberto do eu fictício, por meio da cruz de Cristo, pode ele declarar como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha como ficou claro agora. Dá para compreender claramente esse texto, não dá? Enquanto isso não acontece, enquanto o meu eu, que eu chamo de eu, mas que é ego, não for crucificado, enquanto isso não acontece, o ego, a falsa imagem que o homem tem de si mesmo, oculta a sua verdadeira identidade, agora desconhecida e ignorada por causa das trevas, e o faz agir de si e para si mesmo, em detrimento a Deus e a toda a sua criação. Assim, todas e quaisquer ações humanas, preste atenção, todas e quaisquer ações humanas, produzidas pela força motriz do ego, constituem-se pecado. É para matar, pessoal. Toda e quaisquer ações, não importa qual, produzidas pela força motriz do ego, constitui-se pecado. Querem a prova? Orar é pecado? É pecado. Ou seja, depende, né? Depende. Muito bem. Jesus fala assim: olha, quando vocês orarem, não orem como oram os fariseus. Os fariseus oravam. Mas Jesus fala: quando vocês orarem, não façam como eles. Não orem como eles oram. Porque eles oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Logo eles já ganharam o seu galardão, a sua recompensa. Ou seja, o que eles queriam orando em pé na praça? Queriam ser vistos? Foram vistos? Está aí, essa é a sua recompensa. E a oração foi para onde? Para lugar nenhum. Essa oração que procede do ego é pecado. Errou o alvo da sua existência. A oração não tem sentido quando ela visa alimentar o meu ego. Irmãos, com todo respeito à história de cada um, de todo mundo, mas eu sempre fui um camarada muito sincero com Deus. Sempre. E já houve época da minha experiência cristã de eu orar muito, vigílias inteiras, ou campanhas de dias inteiros, no monte, isolado, sozinho, clamando. Eu estava com verdade, eu não estava mentindo para ninguém. Mas e o que eu queria, na verdade? Eu queria poder de Deus. Queria poder. Queria ser usado por Deus. Usado. E na minha simplicidade, eu nunca imaginei que eu queria isso para me mostrar. Não, eu só achava que esse era o caminho. Eu queria. E eu me recordo de uma situação em que eu ia pregar à noite, num determinado lugar, e eu passei o dia inteiro em jejum, recolhido no monte em oração, para de lá eu ir pregar. Então, poxa, um dia inteiro de jejum, no óleo. Eu tinha honestidade, verdade, eu não estava com sacanagem não, acreditava naquilo. Jejum e oração, clamando, lendo a palavra, orando, pedindo: Senhor, usa tal. Fui pregar, comecei a pregar, pregação vazia, nada. Eu procurava, as palavras fugiam,
a lógica fugia, o versículo fugia, dando tudo errado, você começa a suar, aí dando um suor frio nas mãos, uma coisa, os irmãos, todo mundo te olhando, esperando alguma coisa, não sai nada. Aí foi como que, isso não aconteceu literalmente, mas era como que eu visse Jesus sentado na última cadeira, de braço cruzado, esperando eu fazer a minha obra. Porque, em algum sentido, o fato de eu ter ficado em oração e em jejum o dia inteiro dava para mim um fundamento de que eu deveria ser agora usado. Afinal, eu busquei, paguei um preço. Aí o Senhor querendo me fazer entender que é Ele que fala quando Ele quer, como Ele quer, a obra é dEle. Isso não justifica a nossa negligência. Não quer dizer que agora Ele vai fazer, então seremos negligentes para Ele fazer. Não. E outras vezes já passei situações difíceis, complicadas, tal, e pregar porque tem um compromisso, não tem como outra pessoa te substituir. Os irmãos estão te esperando, a igreja está esperando, e você fala assim: hoje vai ser uma coisa horrível. E Deus usar poderosamente, do modo que você sai envergonhado, falando: puxa vida, como é que Deus ainda usa numa situação dessa? Você entende, não? O nosso ego, ele mente muito para nós, ele se esconde por detrás de coisas, de vícios, que ele chama de virtude. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal, se viver por meio dela, gera morte? Por quê? Porque você vai fazer da sua capacidade de discernir entre o bem e o mal, a sua capacidade em si mesmo de se autodirigir e orientar-se não pela luz verdadeira, mas orientar-se pelos seus sentidos. É isso que nós estamos dizendo aqui no livro. Só para encerrar, fechando aqui o parágrafo, o último parágrafo da página 81 diz assim: assim todas e quaisquer ações humanas produzidas pela força motriz do ego constituem-se pecados, pois não procedem de Deus, nem para Ele se convergem. Ou o homem procede perversamente, visando a satisfação de um desejo egoísta, ou simula um bem, visando a si próprio. Então o pecado não é só o negativo, é o positivo também. Orar é positivo, mas se você ora como os fariseus, é pecado. Jejuar é positivo ou negativo? Poxa, é positivo. Mas se você jejua como os fariseus, é pecado. Dar esmolas, ofertas, ajuda, é positivo ou negativo? Mas se você o faz como fazem os fariseus, é pecado. Por quê? Porque a raiz de tais atitudes, ainda que conceitualmente sejam positivas, tem a sua origem no ego. Tudo que procede do ego é pecado. De sorte que não importa a aparência da ação, se a raiz da obra é o coração humano separado de Deus, e se o fruto da indústria humana visa ao próprio feitor, tal atitude é pecado. Seja oração, esmola ou jejum, ou até mesmo o entregar o próprio corpo para ser queimado. Lembra do texto de Paulo, quando ele diz: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado? É uma ação muito grande, pessoal. Entregar o corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, se não for entrega, altruísmo, doação, é ego. O ego reclama para si, o amor nada reclama para si. O amor é paciente, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? O amor não arde em ciúme, o amor nunca reivindica absolutamente nada, porque amor não traz, amor só doa. Agora, se eu entrego o meu corpo para ser queimado, e a raiz não é o amor, não é altruísmo, não é doação, sem nada avisar, se eu quero ainda que seja o céu como recompensa, é ego, logo é pecado. E tudo que não tem o amor é pecado,
Por isso que é dito que tudo que tem a sua origem, sua raiz no ego, é pecado. Se não procede do amor, que é puro altruísmo, tal empreendimento é hamartia, pois errou o homem, o alvo da sua existência. Amém? Eu espero que hoje nós tenhamos avançado um pouco mais na compreensão. Às vezes acontece de a gente já até saber o conceito, o que é o ego, mas às vezes nós não temos o caminho de construir o conceito, e esse caminho foi dado hoje nessa ministração. Então, se você ouve depois outra vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e veja quais foram os passos nós fomos construindo para entender como esse ego nasce, o que ele significa, desde a ideia de que a luz que é em nós, que é a consciência, a verdadeira luz, que é Cristo, que deve conduzir e orientar essa luz menor, a árvore do conhecimento do bem e do mal, etc. Tudo isso vai gerar esse conceito mais claramente em nós. Tá bom, queridos?